temer, porque se eu estou guardado, porque nunca perder batalhas. Bom dia, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que creio, vivo do... Glória! Vamos então iniciar mais um devocional. Aleluias! Ele é bom e o tempo todo Ele é bom. Glórias! Ele é bom. Tudo Ele é bom. Glórias a Deus, glórias a Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Deus Emanuel, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Adonai, Jeová Shalom. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre o mesmo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Grande, 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 grande. Aleluias. Glória, glória a Deus. Quero te convidar a orar. Bom dia a todo mundo que está entrando. Te convidar a orar para que venhamos a iniciar mais um devocional. Fiquei alguns dias ausente aqui, né? Estou em dívida com vocês quanto aos devocionais, mas estamos de volta. Estamos de volta. Glórias ao Senhor. Então vamos orar? Glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Pai. Obrigada. Obrigada por este dia criado. Obrigada pela oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais do Senhor, de provar por mais um dia da sua bondade, da sua misericórdia. Obrigada, Senhor. Tu és tão bom, Tu és tão perfeito. E quero me apresentar juntamente com essas mulheres aqui ao Senhor e entregar ao Senhor as nossas emoções, entregar ao Senhor os nossos medos, as nossas ansiedades, entregar ao Senhor, Pai, o nosso dia. Hoje é um dia perfeito para que o milagre aconteça. Hoje é um dia extraordinário para que as coisas que o Senhor já preparou para nós tome direção. Então nos ajude, nos dê sabedoria hoje, nos dê discernimento para que nós venhamos a ser mais sábias nas decisões que nós estamos tomando diariamente. Senhor, queremos manifestar o Teu reino, manifestar a Tua glória para esse mundo. Por isso, nos ajude, Senhor. Nos ajude a vencer as nossas dificuldades, para que, a partir de hoje, Deus, nós venhamos a ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Em nome de Jesus, eu sei que há algo novo, há coisas novas que nós podemos viver. Por isso, em nome de Jesus, nos guia nela. Em nome do Senhor
Jesus. Amém, amém, amém. Eu confesso para vocês que na medida que eu oro mais ao Espírito Santo, bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, pastor Jonas. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Jennifer, Marleusa, Maiana, Camila, Esther. Deus abençoe vocês. Na medida que eu vou de maneira intencional, assim mesmo, sabe? Me relacionando mais, clamando mais e diretamente mais ao Espírito Santo, eu fico bem chorona. Então, vocês me aguentem aqui, tá? Então, bora dar continuidade. Para quem hoje tá aqui pela primeira vez, tô vendo... Ai, Marisa, bicha bonita, Deus abençoe sua vida também, viu, pastora? Saudades de vocês, saudades. Eu quero convidar vocês, nós estamos fazendo uma leitura continuada da Bíblia, então todos os dias estamos lendo um capítulo, né? Desde janeiro estamos assim fazendo. E nós já estamos em Lucas, hoje, capítulo 10. Era para estarmos um pouquinho à frente? Era, né, gente? Mas alguns dias eu não pude fazer, não consegui fazer o devocional. Mas louvado seja o Senhor. Hoje, então, nós vamos ler Lucas, capítulo 10. E eu queria te pedir para encaminhar esse vídeo para outras pessoas. Pega aqui esse aviãozinho, envia para outras pessoas, para que outras pessoas também recebam hoje essa palavra de Deus e quem sabe aí receba uma direção para o seu dia, para você que precisa tomar uma decisão. Não há nada melhor do que sermos direcionados pela palavra de Deus. Amém? Então vamos, Lucas capítulo 10. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou Lucas capítulo 10. Alguém escreve, comenta aqui para mim, Lucas 10. Só para mim deixar fixado aqui, por favor. Vamos lá. Lucas capítulo 10. Versículo 1, está escrito assim. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Obrigada, Maiana. Mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ele voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Tá, até aqui eu quero falar com vocês de uma coisa que... quando nós estamos vendo pela segunda vez o Senhor enviando discípulos. Pela primeira vez foram os 12, e a mesma ordem Deus deu a eles. Vão e não levem nada. Não levem bolsa, não levem cajado, não levem comida, não levem roupa extra, não levem nada. E agora ele está aqui fazendo um novo envio, mas agora, né, com os 72
e 2 discípulos que já estavam caminhando com Jesus e já estavam recebendo dele instruções e estão diante da mesma ordem: vão e não levem nada. E nessa primeira vocação, nesse primeiro envio, Jesus está ensinando eles a confiarem no Senhor, a viverem debaixo dessa dependência do Senhor. E é algo que, ainda que todos sejamos, todos nós somos dependentes do Senhor. Você crendo nisso ou não, nós vivemos conforme tudo está, não é? Debaixo ali da vontade perfeita, soberana ou permissiva de Deus. Mas uma coisa é eu ter a consciência disso. Porque o que o Senhor está querendo aqui mostrar para os discípulos é para que eles vejam o cuidado de Deus, para que eles vejam a mão de Deus cuidando deles, que a mão do Senhor cuida de nós. Isso, você crendo ou não, acontece. Mas quando você consegue enxergar a mão de Deus na sua vida, é diferente. Quando você consegue enxergar e você começa a trabalhar de maneira consciente dentro do reino de Deus acerca desse cuidado do Senhor para as nossas vidas, é diferente. Porque no meio da caminhada, e isso é na vida de todo mundo, gente, não sofre ou passa por tribulação só o cristão. Não. Gente, viver não é fácil. Viver com religião, sem religião, com Jesus, se relacionando com Jesus, sem Jesus, o ateu, o católico, o espírita, o cristão, viver é difícil. Viver para que eu consiga viver, para que eu consiga chegar na minha velhice, chegar bem, eu preciso aprender a lidar com desafios. Então, esse evangelho, ele não traz um convite a uma vida fácil, a regalias, vamos pensar assim, que as outras pessoas não tenham. Não, Carol, não. Mas então me diga, Carol, por que motivo então ser cristã? Por qual motivo então me abster, né? Resistir ali a algumas tentações? Por que não dar lugar à carne ou tudo aquilo que eu desejo? Já que não há diferença, já que o Senhor não vai me privar de sofrimento só porque eu sou cristã, então por que me tornar cristã? Porque nós temos algo que a grande maioria das pessoas, a grande maioria não, aqueles que não creem, não têm a presença do Espírito Santo, que vai fazer total diferença nas nossas vidas. E nós vamos ver mais pra frente, quando eu gosto muito de João 17, na oração que Jesus está fazendo pelos seus discípulos, a oração que Jesus está fazendo a Deus por aqueles que ainda se tornarão seus discípulos. E ali é muito claro o amor de Deus, muito claro. Ele ora para que nós venhamos a tomar consciência desse amor que o Pai tem por nós. E em João 17, Jesus vai falar que é exatamente como. Que o Pai nos ama exatamente como ama Jesus. Exatamente como. Nem mais, nem menos. Exatamente como. E esse amor, vamos pensar que não privou Jesus do sofrimento, que não privou os discípulos, os apóstolos, a sofrerem por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus. Mas agora eles tinham aquilo que não conseguiam ter antes, que é esse relacionamento com Ele, é carregar a presença de Deus. Então, eu quero lembrar vocês hoje, principalmente através
dessa palavra aqui é que nós o temos e por isso somos bem-aventuradas e por isso somos bem-aventurados. Ter ele é a cereja do bolo. Ter ele é o que vai fazer total diferença nas nossas vidas. Desde ontem, eu não sei quem viu aqui os stories, ontem à noite eu fui publicar aqui umas coisas que eu tava com muita vontade de escrever, de colocar isso pra fora. E eu volto a me lembrar dessas palavras que estão aqui. Já já eu comento com vocês o que aconteceu e eu quero fazer algo profético aqui com vocês, um pouco diferente do normal, mas eu quero fazer algo profético que o Senhor me direcionou a fazer aqui, tá? Então aguentem aí. Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Então, olhem só, nós estamos vendo o Senhor declarando. Esse final de semana, eu ministrando, eu até falei algo sobre, exatamente sobre isso. Muita gente pensa, acredita, que a intenção do diabo é reter o conhecimento de você. É não deixar com que você cresça na graça, é não deixar com que você cresça no conhecimento, é impedir você de conhecer o Senhor, de conhecer as Escrituras. E não é essa a intenção dele, viu? Não mesmo. Por quê? Porque os inocentes, aqueles que não tiveram conhecimento, eles serão tomados por inocentes, né? Aqueles que não tiverem a consciência, que não tiverem o conhecimento, serão tomados por inocente. Então vocês há de convir comigo, há de concordar comigo, que se o diabo está impedindo as pessoas de conhecerem Jesus, naquele grande dia, no julgamento final, elas serão julgadas porque não escolheram Cristo? Não. Serão tomadas por inocente. Por quê? Porque não foi apresentado Jesus. Elas não tiveram consciência de todas as coisas. Então, qual que é a intenção do diabo? É que mesmo conhecendo, ele vai começar a plantar sementes em você da dúvida, para que você comece a duvidar daquilo que sabe, para que então comece a agir pelo que parece mais lógico, pelo que parece mais certo, pelo que aos teus olhos parece ser um bom caminho. Mas em Provérbios está escrito que há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o seu fim será a morte. Então nós precisamos aprender a andar, não guiado pelas nossas emoções, não guiado por aquilo que achamos que pode ser o melhor caminho, por aquilo que achamos que é a melhor direção. Muitas das vezes, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, nos levará para caminhos que parecerão loucura. Crer no Senhor e obedecer a esse direcionamento dele pode nos levar a caminhos que pareçam ser loucura aos nossos olhos. Mas ele sabe, ele é um bom pai. Ele é um bom pai. De tudo que nós vamos ouvir hoje, se você puder guardar uma frase no seu coração, para que você volte e meia se lembre disso.
Guarde essa. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Quando você alimentar isso, e isso criar raízes em você, ainda que com medo, ainda que, diante de algumas emoções, você conseguirá crer e descansar no Senhor. Porque aqui esses homens estavam lidando com desafios, gente. Nem toda cidade que foram, nem toda casa que foram bem recebidos. Então, imagine só quantas surpresas eles não viveram durante a sua caminhada. Mas em todas elas, eles se lembravam das palavras de Jesus, entendendo a bondade do Senhor. Entendendo que Ele continua sendo o mesmo, sendo bom. Não estão rejeitando a nós, estão rejeitando ao nosso Pai. Não estão crendo em nós, não estão crendo naquele que nos enviou. Então, vamos descansar. Cada um vai corresponder aquilo que decide viver, né? Mas vamos lá. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaída, porque se os milagres que foram realizados entre vocês os fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Porque eles conheceram, eles ouviram, eles tiveram a oportunidade de crerem, mas escolheram não crer. O Hades é o que popularmente nós chamamos de inferno. E eu já falei com vocês uma vez sobre isso. Gente, o que há de bom no céu? Deus. Deus. Se você for para o céu em busca de ruas de ouro, você está desejando a coisa errada. O que há de bom no céu não é não chorar, não é não mais ter fome, ainda que isso seja extraordinário, né, gente? Mas vamos pensar que o que há de melhor no céu, o que há de melhor na Nova Jerusalém, é viver sem nenhuma barreira nesse relacionamento. É conhecê-lo na sua totalidade. Na sua totalidade. É se relacionar na sua totalidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no inferno, o que vai tornar o inferno, o Hades, um lugar ruim, não é porque lá demônios estarão atormentando, demônios estarão te batendo, te consumindo. Gente, porque vamos pensar, você acha que Deus colocaria na eternidade ou daria a eternidade aos demônios o prazer, porque vamos entender eles, não é? O prazer deles não é ver o sofrimento do homem? Você acha que o inferno eterno, esse Hades eterno aqui, seria feito dando a demônios a alegria de estar causando sofrimento ao homem? Gente, o Hades, o inferno, é ruim e será eternamente ruim, porque ali é um lugar aonde não se provará da graça, do amor de Deus. O inferno é um lugar aonde se prova completamente da ira de Deus. A ira. Então, imaginam viver a eternidade debaixo da ira desse Deus Todo-Poderoso.
Então, o que nós estamos aqui vendo? Os discípulos estavam falando, olha, vocês tiveram a oportunidade de receber a Jesus Cristo, de receber Ele como esse senhorio de Cristo, mas vocês o rejeitaram. Então, inferno não está direcionado para alguém que pecou. Ninguém vai para o inferno porque pecou. É óbvio que não. Óbvio que não. Porque senão o sacrifício de Jesus não teria sido suficiente. João Batista disse, João capítulo 1, versículo 26 ou 27, algum desses, quando vai dizer, olha, João Batista olha para Jesus, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele paga o preço pelo pecado daqueles que estavam, daqueles que haveriam de vir. Então, não há julgamento por aquilo que Cristo já pagou o preço. Então, ninguém vai ser julgado pelo pecado se Cristo morreu pelo pecado de todo mundo. Então, o que levará, creio que em nome de Jesus, nem eu nem você, mas o que levará algumas pessoas a serem condenadas ao inferno é porque rejeitaram Ele. Não é por causa do pecado, mas é porque rejeitaram Ele. Então, há de convir comigo, há de pensar aí comigo, que Ele jamais obrigaria você a passar a eternidade ao lado dele, se em vida você o rejeitou. Então, há de concordar comigo que se o que tem de bom no céu é ele, e eu disse, eu não quero ele, eu não quero viver com ele, ele vai me colocar em um lugar aonde ele vai estar? Não, gente. Então, o que leva alguém a ir para essa nova Jerusalém ou a ir para esse Hades é porque, tendo conhecimento dele, o rejeitou. Conhecendo a Cristo, escolheu viver segundo os seus prazeres, as suas paixões. É isso que levará pessoas ao inferno. É porque, conhecendo a Cristo, rejeitam o seu evangelho. Rejeitam. O que levará essas pessoas a passar a eternidade em sofrimento num lugar aonde não terá misericórdia, o amor de Deus. É um lugar aonde será transbordado. Apocalipse fala do cálice da ira de Deus que transbordará. Então, é um lugar aonde que vai haver o choro, procurarão a morte, não encontrarão. É um lugar totalmente tomado por sofrimento, porque ali não haverá a presença dele. Mais uma vez, não é sobre ruas de ouro, não é sobre estou fugindo de apanhar de demônios. Não. É sobre amar ele, a presença dele ou não. É sobre escolher ele ou me escolher. É sobre viver para ele e morrer para mim. Ou então, morrer para ele e viver para as minhas paixões. Esse é o convite do Evangelho. Não é para que não tenha sofrimento, não é para que tenha tudo o que quer, não é para só vitória atrás de vitória, conquista atrás de conquista. O convite do Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É esse convite para a morte. Então agora não é mais por mim, agora é por ele, agora é para ele a todas as coisas. Agora tudo é por ele, tudo é para ele são todas as coisas. Esse é o estilo de vida que nós devemos viver. E apesar de sofrimentos, apesar de coisas que talvez aos nossos olhos possam se tornar tão injustos, é sobre ele.
é sobre ele. E aprender a passar com isso, com ele. Muita gente aqui já sabe do que eu vivo com o meu irmão, né? Ele é um homem extraordinário, um homem de Deus, um filho amado de Deus. Só que ele se esqueceu disso, talvez. Não se lembra, não sei disso. E perdeu muitos anos da sua vida por causa do crack. Hoje ele está preso devido à droga, né? E eu fico olhando assim, vendo o quanto que a droga vem acabando assim com ele, sabe? Destruindo ele, literalmente. Ele vem desaparecendo esses últimos meses. Ele vinha desaparecendo, literalmente assim, ó. A pele, né? O osso. Ele vai definhando, assim. Ele tava já se definhando. Perdendo dentes, qualidade de vida, família. Definhando, literalmente. E eu olhando tudo isso, eu falo, gente, tem sofrimentos que podem ser evitados estando com Jesus. Tem coisas que eu posso evitar, passar. Mas vai ter outros sofrimentos que, mesmo estando com Cristo, não dá pra gente evitar. Eu tenho um tio que ontem eu recebi a notícia que ele foi diagnosticado com um câncer. Ele tá com um tumor, 2 tumores na verdade, e vai precisar retirar algumas partes do seu corpo, de órgãos internos, por causa desse tumor que é benigno, mas está muito grande e que pode a qualquer momento se tornar maligno. E a cunhada, uma tia, está também com câncer, só que o dela é maligno. E eu estava pensando, ontem depois que eu recebi a notícia, e lembrando, pensando assim, né, no meu irmão, pensando nele, esse meu tio, ele é católico, mas daqueles católicos praticantes. Só que mesmo antes de ser um católico praticante, mesmo antes, ele sempre foi alguém que eu olhei assim, sempre foi uma das pessoas mais certas que eu vi, mais coerentes, sabe assim, mais justas, mais honestas que eu conheço. Esse meu tio é uma das pessoas mais honestas que eu conheço. É um homem fiel a uma mulher só. Nunca vi ele desrespeitando a minha avó, desrespeitando até o meu avô, que era o padrasto dele, e que judiou muito dele, assim, sabe? Foi muito ruim. O meu avô foi muito ruim para os meus tios, para minha mãe. E mesmo assim, ele pagou sempre aquele mal com o bem. E aí ontem eu pensando nisso, eu falei, gente, eu comparando, sabe, assim, a vida do meu irmão, a vida dele. Falo, gente, pra você ver, alguém que, pensando no meu irmão, não precisava passar por muito sofrimento, passar por dores físicas, poderia ser evitado. Mas existe alguém que vive, cuida de órfãos, de viúvas, é alguém que não ama o dinheiro, que não serve o dinheiro. Gente, de verdade, é alguém que eu olho assim, são católicos, mas eu olho para eles, gente, não tem como não crer na salvação deles, por quem eles são, sabe assim?
não tem como não ver o Espírito Santo neles. Existem alguns pontos que vivem cegos talvez pelo pecado, ok, mas sei lá, eu não sei, eu não consigo olhar para eles e ver alguém assim como eles são indo para o inferno. Não consigo acreditar nisso, mas que tem que lidar aí agora com esses desafios, uma vida que até que não foi fácil, mas tendo que lidar com mais um desafio. E aí eu pensando justamente em tudo isso daqui, eu falei, gente, tem coisas que dá pra gente evitar. O evangelho vai nos privar de algumas coisas, vai nos ensinar a fazer escolhas mais coerentes, sabe? Vai nos privar de sofrimentos. Existe sofrimentos na nossa vida que as leis, os mandamentos, obedecer isso é evitar determinados sofrimentos. Os mandamentos, os princípios de Deus, eles são protetivos para nós. Eles nos privam de determinados sofrimentos. Só que mesmo estando e vivendo protegida por esse muro, essas leis, os mandamentos, os princípios de Deus, nós teremos desafios, sofrimentos, mesmo estando ali, olha, protegido, guardado, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, mesmo estando nesse lugar, mesmo estando debaixo da sombra do Onipotente, mesmo estando nesse lugar, nós teremos que enfrentar desafios, medos, dores. E a diferença de servir ao Senhor é não deixar com que o nosso medo nos domine e que não andemos por causa do medo. É entender que tudo isso daqui é de fato passageiro. Não sabemos o nosso dia, não sabemos a nossa hora. Uma vez eu estava atendendo uma paciente que foi diagnosticada com câncer de pele e ela estava muito preocupada porque já estava num estágio mais avançado e ela muito preocupada. Eu falei, mulher, quem te garante que eu não vou morrer primeiro do que você? Quem te garante? Eu não tenho um diagnóstico de câncer, mas quem te garante que eu não vá morrer primeiro do que você? Há uma sentença, nós nascemos com a certeza que a morte um dia chegará para nós. Só não sabemos o dia, não sabemos a hora, nem como isso vai se dar. Mas esse é o ponto. Nós devemos viver como se hoje fosse o nosso último dia e viver para o Senhor. E com tudo, né, que eu venho vivendo nesses últimos dias, com esse relacionamento com o Espírito Santo, nos faz cada vez mais a repensar nessas coisas. Para quem é que estamos vivendo? Como é que estamos vivendo? Será que o que motiva você a levantar de uma cama, a trabalhar, é só para pagar boleto? É só para pagar conta? É só para conquistar uma casa? Para conquistar um carro novo? Qual tem sido a motivação para você viver? Como tem sido as suas expectativas para a eternidade? Você já pensou nisso, assim, na eternidade, nas suas expectativas para essa eternidade? Você vive aqui também pensando nessa eternidade? Ou tanto faz como tanto fez? Existem certezas na nossa vida. A morte, a eternidade, isso é fato. Mas como é que vamos passar? Aonde com quem é que vamos passar?
Você que está aqui, que está fazendo os devocionais comigo, que está lendo a Bíblia comigo, você não será mais tomada por inocente. Não mais. Antes você não tivesse conhecido as Escrituras, conhecido a Jesus, do que hoje, conhecendo, você ainda escolha negá-lo. Não podemos mais. Não podemos mais. Não devemos negá-lo nas nossas escolhas. Ter um estilo de vida que negue a Cristo. Não sabemos. Eu volto a pensar hoje em relação a esses tios. Mesmo tendo ali um diagnóstico, de tumor, quem me garante que eu não vou morrer primeiro do que eles? Quem me garante isso? E às vezes nós vivemos com medo ou pensando só nele e esquecemos de olhar para as nossas escolhas, para a vida como estamos levando. Que você se lembre disso. A morte, ela vai chegar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas encontraremos o Senhor. Todo joelho se dobrará. Toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Mas o que se dará depois daquilo? O que se dará depois de confessar a Ele? Porque aí terá esse julgamento. Hoje, ainda podemos nos relacionar com Ele sendo o nosso advogado, pleiteando as nossas coisas, sendo misericordioso, sendo compassivo. Mas chegará um dia aonde Ele será juiz e a sua face será unicamente justiça. E Ele dará a cada um segundo as suas escolhas. Não se esqueçam disso. Às vezes nós nos apegamos tanto a essa vida, a essas coisas aqui, que nos esquecemos desse julgamento, que nos esquecemos que este dia chegará e que haverá uma sentença para a nossa vida. E que possamos viver com Ele, não pensando ou por medo. Eu vou obedecer a Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. É obedecê-lo porque não há caminho melhor. Não há escolha melhor do que obedecer a Ele. Bora. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Olhem só. Aqui é Jesus falando, com o quê? Com o povo. Olha, aquele que der ouvido a vocês, aquele que ouvir os discípulos, estará ouvindo o Espírito. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Então, o que eles estavam falando aqui? Eles estavam se alegrando por algo que eles estavam vivendo aqui. E é o que Jesus vem advertindo eles. Alegrem-se. Não porque conquistaram alguma coisa. Não porque tornaram, de fato, ali discípulos e que podem expulsar demônios no nome dele. Alegrem-se. Porque o nome de vocês está escrito nos céus. Alegrem-se por isso. Indiferente de como esteja tudo ao seu redor, alegrem-se se o nome de vocês estiverem escrito nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábados e dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai,
pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Tá falando do Pai, tá falando de ouvir, de conhecer, de poder desfrutar as boas novas. Que nós venhamos a nos lembrar do que é importante nessa vida. Alinhar o nosso coração ao Senhor. Não estou falando para deixarmos de trabalhar, para deixarmos de conquistar algumas coisas que são terrenas. Não é isso. Mas para vocês não se perderem daquilo que de fato é importante. Não esqueçam disso. Não esqueçam do que verdadeiramente é importante aqui. A parábola do bom samaritano. Versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Olhem só, como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta disso, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Do que? Ter misericórdia de todos esses que vamos encontrar pelo caminho. Conhecemos essa história. Então, o que me levará ao céu, ou levará alguém ao Hades, ao inferno, não é o exercício dela, não é ser sacerdote, ser levita. É a vida como eu escolho levar aqui. É ser esse bom samaritano, de olhar para os menos desfavorecidos, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, indiferente de como esteja a nossa vida. Vamos lá. Na casa de Marta e de Maria.
Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós vivemos de acordo com as nossas escolhas. A nossa vida, ela é fruto das nossas escolhas. Todo mundo aqui vai colher aquilo que plantar aqui. Isso é fato. A lei da semeadura. Existe uma diferença entre lei e mandamento. Deus não deu mandamento no Egito. Deus não deu o mandamento para os egípcios. Deus tirou o povo do Egito e ao seu povo ele deu o mandamento. Os mandamentos são para aqueles que estão no Senhor. Então não adianta, não espere que o mundo cumpra mandamentos. Mandamentos são para filhos do Senhor, tá? Agora, lei não. Lei é para todos. É para todos. Você crendo nela ou não, você precisa cumpri-la. Você acreditando se ela é justa ou não, nós devemos cumprir as leis. As leis de Deus também são para todos, não só. E uma das leis que existe é a lei da semeadura, ou seja, crendo nela ou não, você colherá aquilo que você plantar, ainda aqui na terra. Você vai colher tudo aquilo que você plantar. Então, nós estamos aqui vendo que alguém que estava diante de Jesus, podendo se relacionar com Jesus. E eu não quero condenar Marta no todo, porque talvez ela estava cheia de boas intenções quando estava tentando ali servir Jesus. Dar o seu melhor para Jesus, sabe? Não, eu vou preparar a melhor comida para Jesus. Eu vou preparar aqui o melhor pão para Jesus. E às vezes nós agimos assim. Na nossa correria, estamos cheias de boas intenções, tentando dar a Ele o nosso melhor. Quando, na verdade, o desejo de Deus não é receber de nós um trabalho, um serviço. Gente, se a obra tivesse que ser perfeita, a única vez que a obra, um propósito, se tornou perfeito, foi quando o quê? Quando Deus enviou o seu próprio filho. Fora disso, sempre houve imperfeições. O único sacrifício perfeito foi o de Jesus. A única obra perfeita foi o de Jesus. Então vamos pensar, quando Deus ele nos chama para algo, para fazer determinada coisa, vocês acham mesmo que Ele está nos escolhendo porque nós vamos fazer alguma coisa perfeita? Eu tenho um filho de 7 anos. De vez em quando, ele, mais no final de semana, né? Ele quer fazer almoço comigo. Ele quer participar do almoço comigo. Na preparação do almoço. E na grande maioria ali eu deixo, né? Mas vocês acham mesmo que eu vou esperar que não caia um negócio fora da panela? Que ele não erre? Que ele não vai falhar? Vocês acham mesmo que eu vou confiar a comida a ele e esperar que o tempero saia perfeito? Ou não vou estar ali junto com ele para ajudar a dosar? Gente,
eu deixo o Benjamin fazer o almoço, não porque ele vai saber fazer o almoço perfeito, mas é porque eu quero a companhia. Eu estou construindo memórias positivas com ele. Eu estou construindo relacionamento, lembranças afetivas com ele. Não é porque ele é perfeito. Assim é o nosso chamado em relação a Deus. Ele não nos chamou porque ele, peraí, aquela pessoa é perfeita para isso, então aquilo que ela vai fazer de maneira perfeita. Não, não mesmo. Ele nos chamou pela companhia. Porque se fosse para ser perfeito, ele enviaria seu filho de novo. Porque nós não podemos fazer ou mostrar a Deus, dar a Deus obras perfeitas. Mas sabe por que ele nos chama? Pela sua companhia. Para estarmos na companhia dele. Ok, maravilha. Marta ter boas intenções e querer preparar um banquete para Jesus. Um banquete para os apóstolos que estavam com Jesus. Vamos pensar? Se Jesus falasse, olha, eu estou indo aí com 12 homens, provavelmente mais do que isso, talvez você já vai correr para arrumar a casa, para preparar almoço, não é? Mas quando ele fala, olha, eu estou indo aí para preparar o almoço, eu estou indo aí para almoçar com vocês, às vezes a gente podia parar para pensar que o que eu tenho aqui já é suficiente para ele fazer multiplicar. Então, poxa, eu só tenho um pão. Vamos lembrar do milagre? Eu só tenho 5 pães, 2 peixinhos. Ao invés de tentar fazer mais pão, já que ele está na minha casa, não é melhor eu parar para me relacionar com ele, entendendo que o pouco que eu tenho, ele vai fazer multiplicar para alimentar a todos? Por quê? Ele não espera um banquete perfeito. Ele nunca visitou a casa de alguém pensando, hoje eu vou comer um banquete perfeito. Hoje eu quero comer uma comida extraordinariamente perfeita. Todas as vezes que ele visitou alguém, o interesse dele estava na relação com aquelas pessoas. Nós estamos inseridas numa obra, numa igreja, onde é legal a obra. A fé sem obras é morta. Mas lembrem-se disso. O que mais importa para o nosso Pai não é a nossa obra sair perfeita, a pregação sair perfeita, o louvor sair perfeito, o evangelismo sair perfeito, a criação dos filhos sair perfeita, o arrumar a casa de maneira perfeita, o no trabalho ser perfeita. O que o nosso Pai mais está interessado em nós é na nossa companhia. Só que Ele não vai nos obrigar a isso. Se você escolher, ao invés de sentar e desfrutar da presença dEle, se você escolher ficar andando igual uma barata tonta, Ele não vai tirar você disso. E aí, às vezes, se você é como Marta, com certeza já passou algo na sua cabeça. Você olhou alguém conquistando alguma coisa e você pensou, gente, aquela pessoa não faz nada direito. E ela já conseguiu isso aqui. Nossa, e eu trabalho tanto e não tenho. Nossa, aquela pessoa, meu Deus, ela nem trabalha fora. E olha ali. Meu Deus, nossa, ela nem faz hora extra no trabalho e conseguiu um aumento. E eu tô aqui trabalhando igual uma condenada e ninguém me vê. Se você já pensou algo semelhante a isso, você tá muito mais parecida com Marta do que Maria. Porque Maria sabia, eu creio, não tá escrito, mas eu creio,
que Maria com certeza sabia o que ela tinha em casa. E ela se lembrou disso. Ele pode fazer multiplicar o que eu já tenho. Então eu vou me desfrutar dele. E assim eu encerro hoje, com tudo que nós lemos. Lembrem-se, é uma vida só. Não sabemos o dia da nossa partida, não sabemos o dia que os nossos familiares também se partirão, não sabemos o dia da nossa morte, nem da morte de ninguém. Por isso, venhamos a viver hoje de uma forma que nós venhamos a parar mais um pouquinho, sabe? Sentar e ouvir nessa relação com o Pai. Aonde é? E o que, para quem Ele nos quer? Que não venhamos a nos perder nas nossas tarefas. Vamos talvez imaginar que aquele sacerdote acordou atrasado. Tá na hora de eu abrir o culto. Não posso me atrasar. E aí, mesmo vendo alguém machucado, caído no meio do caminho, ele estava tão preocupado com o horário do culto, da abertura do culto. Ele estava tão preocupado nos afazeres, no serviço, ainda que seja um serviço para o Senhor. Porque Marta não estava servindo os mestres da lei ou outras pessoas. Marta estava atarefada para servir a Jesus. Cuidado para a gente não se perder no meio de tantos afazeres. Que seja Jesus. Cuidado para você não se perder no meio de muitos cultos. Para você não se perder no meio de muitos afazeres, de muitas responsabilidades. E você se esquecer do que realmente importa, que é amar Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Aquele que conseguir cumprir isso, cumpriu toda a lei. Que venhamos a ter mais empatia pelo outro. E só vamos conseguir fazer isso estando com Jesus. Eu sempre me obrigo a me lembrar disso. Estou encerrando e eu vou fazer agora um ato profético com vocês. Eu sempre encerro e me obrigo a me lembrar disso. Eu sei que eu não busco isso, mas sempre quando termina as pregações, alguém vem dizer a mim, e eu até entendo, né, as boas intenções dessas pessoas. Nossa, que palavra abençoada. Nossa, como Deus te usou. Obrigada e tal e tal. Mas para que eu não me ensoberbeça com essas palavras, porque é muito fácil. É muito fácil a gente achar que é nós que fazemos alguma coisa. Ainda mais recebendo elogios. E eu sempre me obrigo a pensar, Jesus, eu sei que é o Senhor. Se tirar o Espírito Santo de mim, eu nada posso fazer. Eu nada posso acrescentar na vida dessas pessoas. Elas podem talvez até não verem, mas é o Senhor através de mim. Não sou eu, não é a minha inteligência, não é a minha eloquência. Não. É uma unção dele, é ele. É ele. E você pode viver isso talvez. Eu não estou falando de uma pregação. Estou falando de você ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, uma boa irmã, uma boa sobrinha, sobrinho, uma boa colega de trabalho. Você pode viver essa vida de uma forma mais intencional para o Senhor. E a melhor forma de fazer isso é você não se perder no muito fazer, tá? Nas muito tarefas. Bom? Cuidado com isso. Que venhamos a viver hoje
no Senhor, com o Senhor. É a melhor forma. E eu queria agora que eu vou fazer agora uma oração e eu quero de maneira profética ministrar sobre a sua vida, algo que possa parecer contrário aqui, esse envio, né? Mas eu quero ministrar sobre a sua vida esse entendimento do que é importante. Às vezes nós nos perdemos porque nos esquecemos do que é importante. E é isso que eu quero ministrar. Que os seus olhos sejam abertos ao entendimento do que de fato é importante. Talvez o importante não é o almoço sair na hora certa, no tempero certo. Às vezes o mais importante é você fazer o almoço com seu filho, com seu marido. É você bagunçar a cozinha toda. Carol, mas depois é eu que vou arrumar. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Que os nossos olhos sejam abertos a entender o que de fato é importante. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Agradecer ao Senhor porque, ainda não merecendo, ainda não sendo dignos do teu amor, o Senhor nos amou. E por isso é possível amar o próximo. E por isso é possível amar o Senhor. Porque o Senhor já nos deu do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. E hoje eu quero, de maneira profética, orar por estes que estão aqui ouvindo. E eu quero pedir ao Senhor, abra os olhos desta pessoa. Abra os meus olhos, abram os nossos olhos, para que nós venhamos a entender o que de fato é importante. Para que venhamos a entender o que de fato é valioso aos teus olhos. E nós não venhamos a nos perder no meio das tarefas, de um horário, de obrigações. Que venhamos a parar para olhar para a nossa família, os nossos parentes, para olhar para os irmãos no meio do caminho. Que venhamos, Senhor, a ir e a fazer tudo isso sem intenção de ganho, sem intenção de tirar a proveito de ninguém. Que nós vamos, Senhor, exercer a tua obra, recebendo uma oferta ou não, Jesus. Que o dinheiro não seja a nossa motivação a fazer a obra. Que os elogios não sejam uma motivação para sermos uma boa esposa. Recebendo elogios ou não, faremos aquilo que é importante. Sendo elogiadas, reconhecidas ou não, nos ajude a fazer aquilo que precisamos fazer. Recebendo dos nossos filhos ou não, que nós venhamos a dar a eles sempre o nosso melhor. E que, sobretudo, Pai, que os nossos olhos sejam abertos para o Senhor e que seja esse o desejo do nosso coração. Estar com o Senhor, entendendo que não é pelo muito fazer, não é pelo melhor fazer, nunca foi. Em nome de Jesus, alinha o nosso coração ao teu, em nome de Jesus. Amém? Obrigada por hoje. Amanhã eu aguardo vocês às 8 horas da manhã para lermos Lucas 11. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus.